Muitos textos bíblicos surpreendem o leitor atual pela sua atualidade. Estão lendo os textos e começam a perceber: opa, isso também acontece em nossos dias. E acontece mesmo. E um desses textos está no primeiro livro de Reis, capítulo 16, 1 a 4, que é a base da nossa meditação de hoje, para a qual estou dando o título aqui de A Promoção do Pecado. Um texto bastante pesado, porque mostra Deus irado e prometendo o castigo para uma pessoa que está pecando e promovendo o pecado. Primeiro Reis, capítulo 16, de 1 a 4, diz assim, de acordo com a versão bíblica chamada Almeida, século 21. Hoje estamos com Almeida, século 21. Que diz assim: Então a palavra do Senhor veio a Jeú, filho de Anani, contra Baasa, dizendo: Eu te exaltei do pó e te constituí líder do meu povo Israel, mas tens andado no caminho de Jeroboão e feito o meu povo Israel pecar, provocando-me a ira com os seus pecados. Por isso eu exterminarei Baasa e os seus descendentes. Sim, tornarei a tua família como a família de Jeroboão, filho de Nebate, ou seja, vou acabar com a tua família. Aquele da família de Baasa que morrer na cidade, os cães o devorarão. E o que morrer no campo, as aves o comerão. Ou seja, ficarão abandonados. Se morrer na cidade, fica jogado lá no meio da rua e os cães vão devorar. Se morrer no campo, as aves do céu vão fazer este serviço. Texto bastante duro. Né? A Bíblia mostra que algumas pessoas agem de forma tão depravada, que não se contentam em apenas pecar. Apenas quero colocar aqui, entre aspas, porque é algo muito grave. Apenas pecar. Elas vão mais longe. Elas não sossegam. Elas pecam e querem que os outros também pequem. Então elas promovem o pecado. Procuram levar outras pessoas a também cometerem pecados. É isso que elas fazem. E aqui nós temos um caso muito claro. Este foi o caso, então, de não só deste rei aqui, estou falando aqui do rei chamado Baasa, esse foi o caso de vários reis de Israel, que Israel aqui é o reino do norte. Naquela época, o reino estava dividido, havia o reino de Israel e o reino de Judá. Aqui estamos falando do reino de Israel, conhecido como o reino do norte. O seu primeiro rei, Jeroboão, foi quem começou isso. Ele agiu assim, incentivando em especial o pecado da idolatria. Assim que ele dividiu o reino, se tornaram dois reinos, um chamado Judá, com o filho de Salomão reinando, e outro então chamado Israel, com esse Jeroboão reinando. Primeira coisa que ele faz, uma das primeiras coisas, é estabelecer dois locais de adoração. E nesses locais de adoração, o que era proibido na época, porque o local de adoração deveria ser Jerusalém, no templo do Senhor, nestes locais de adoração, ele promoveu a idolatria. E ele foi seguido por outros, pelo que ele e os outros também foram julgados por Deus. Podemos ver isso aqui no capítulo 14 do primeiro livro de Reis, lá no 14 a 16, vai mostrar isso, quando vai dizer assim: ele abandonará Israel por causa dos pecados de Jeroboão, ou que Jeroboão cometeu e que fez Israel cometer. Esse é o ponto. Não só peca, mas faz com que os outros também pequem. No 15:26, que vai dizer assim: ele fez o que era mal perante o Senhor, andando nos caminhos de seu pai, e no pecado com que havia feito Israel pecar. Não só pecou, mas fazia o povo pecar. No 15:30, por causa dos pecados que Jeroboão havia cometido, e com que havia feito Israel pecar. E com isso provocou a ira do Senhor. No 15:34 vai aparecer também: ele fez o que era mal perante o Senhor, seguindo o caminho de Jeroboão e o pecado com que havia feito Israel pecar. Aí no 16:2, aqui que nós já lemos no nosso texto básico, nós vemos que Baasa, o rei Baasa, também entrou
nesta loucura de pecar e de levar o povo a pecar. E se continuarmos lendo, vamos encontrar, por exemplo, né, no 16:13, mais uma anotação sobre isso, com que fizeram Israel pecar, no 16:19 e ainda no 16:26. Bom, Baasa foi um destes que pecavam, mas também promoviam o pecado, como você vê no texto base da meditação de hoje. Ele pecou agindo como Jeroboão agiu, aquele que foi o primeiro rei de Israel, em especial na área da idolatria. Então, com isso, ele pecou e também pecou duas vezes. Né? Ele pecou cometendo a idolatria, praticando a idolatria, e ele pecou levando Israel a pecar como Jeroboão havia feito. Isso atraiu sobre ele a ira de Deus e grande foi a sua condenação, como nós podemos ver aqui no próprio texto. Interessante, meus amigos, que o tempo passa, mas no geral o ser humano não muda. Eu gosto muito de história também, estudo muito a história e eu percebo isso de forma muito clara. O ser humano, no geral, não muda, a não ser que tenha um encontro real com Deus e haja aquilo que nós chamamos de conversão. No geral, não muda. Também vemos aqui em nossos dias pessoas que não se contentam em, novamente, entre aspas, apenas pecar, mas se esforçam para levar outras a se tornarem pecadoras como elas. Cuidado. Fazem isso por meio de leis, olha, legisladores fazem isso por meio de leis, fazem isso por meio de campanhas veladas ou totalmente abertas, fazem isso por meio das artes em geral, fazem isso por meio do cinema, televisão, jornais, revistas, por meio do ensino formal, informal e etc. É claro que eu não estou condenando todos esses meios de comunicação, não estou fazendo isso. O que eu estou dizendo é que nós devemos ficar atentos, porque pessoas pecam e promovem o pecado por meio de vários instrumentos. Por meios que, na maioria das vezes, podem ser utilizados para promover o bem, mas que têm sido, sim, em muitos casos, utilizados para o mal, na tentativa de levar outros ao pecado. Coisa diabólica. É interessante que avaliemos então tudo isso à luz da palavra de Deus, pois ela nos mostra de forma muito clara o certo e o errado, e aquilo que ela mostra que nós devemos seguir. Como cristãos que somos, precisamos estar alertas em relação a estas armadilhas, para que não sejamos vítimas levadas ao pecado por meio delas, e nem cúmplices delas, né? O que é pior ainda, levando outros a pecarem por meio de nossos exemplos e palavras. Cuidado com aquilo que você segue, aquilo que você faz e aquilo que você diz. É sempre bom lembrar que o próprio Jesus alertou seus discípulos dizendo que aquele que fizer tropeçar algum dos pequeninos que creem nele, olha, os pequeninos que creem em Jesus, sofrerá as duras consequências do seu ato louco. Utilizando figuras de linguagem para mostrar a gravidade do castigo que esses receberão, Jesus disse: seria melhor para esse que uma grande pedra de moinho fosse pendurada ao seu pescoço e fosse jogado ao mar. A promoção do pecado tem consequências drásticas para a vítima e para o promotor.